Meu nome é José Alípio da Silveira, sou produtor rural na região oeste da Bahia e quero me dirigir agora ao Supremo Tribunal Federal para dizer que nós, produtores rurais, não estamos contentes com a aprovação da medida provisória 793, que trata do refis do fundo rural. Essa medida, ela não trouxe à tona a força da Resolução 15 de 2017 do Senado Federal, que tirou os artigos de cobrança da Constituição do fundo rural com efeito ex-tunc. A medida veio de uma forma que não beneficia em nada os produtores rurais, que, ao contrário disso, leva muitos à falência, pois não vão ter condições de cumprir com tamanhas obrigações que querem imputar ao produtor. Quero dizer que a Frente Parlamentar da Agricultura, ela fez um relatório e uma medida que, na verdade, beneficia apenas a JBS e as empresas que deixaram de cumprir com seus compromissos, muitas empresas da agroindústria. E o produtor rural, mais uma vez, está sendo penalizado e querem botar o produtor para pagar a conta. Então, essa frente parlamentar que está dizendo que o produtor rural está contente com o refis, o próprio Instituto Pensar Agro, que afirma a mesma coisa, estão mentindo. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eu sou Cristiano Cabreira, sou presidente da Associação dos Agricultores de Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul, município no qual planta 45 mil hectares de arroz e 90 mil hectares de soja, um rebanho de gado europeu de 450 mil cabeças, e nós estamos extremamente preocupados porque há 10 anos atrás os senhores foram favoráveis ao não pagamento do fundo rural, dizendo que era inconstitucional. Agora, nesse momento que nós passamos pela maior crise do agro do país, os senhores novamente voltaram ao assunto, trocando alguns votos e dizendo que é constitucional e que nós temos que pagar. Nós não somos caloteiros, senhores ministros. Nós simplesmente não pagamos porque nós tínhamos liminares, pois foi os senhores que nos proporcionaram essas liminares dizendo que era inconstitucional. Todos os tribunais do país aprovaram as liminares. Temos mais de 5 milhões de produtores que são produtores honestos, trabalhadores e que produzem alimento para esse país. Geramos emprego e a todo momento está na grande mídia dizendo que o agro é o que vem mantendo o país. Sou agricultor aqui da Bahia, do oeste da Bahia, e venho nesse momento pedir encarecidamente a todos os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal que olhem para o nosso agricultor, olhem para o nosso sofrimento, olhem quem leva o alimento e traz a produção desse país e desenvolve esse país. Pedir aos ministros do Supremo que analisem e que vejam que o fundo rural é uma dívida que nós não devemos. É inconstitucional. Vocês mesmos disseram há pouco tempo atrás, a questão de 7, 8 anos atrás, vocês disseram que era inconstitucional. Todos os ministros, por unanimidade, disseram que era inconstitucional. E hoje, o ano passado, por uma decisão que a gente não sabe qual foi a pressão, vocês mudaram o voto e foi 6-5. Ainda 5 ministros mantiveram o voto e a coerência, e 6 ministros não mantiveram a coerência. Então eu peço encarecidamente, em nome de todos os produtores, em nome de quem faz desenvolver e ajuda a desenvolver esse país, não cometam essa injustiça com nossos produtores. Vocês vão matar a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Peço mais uma vez, pelo amor de Deus, façam justiça, não ao fundo rural. Obrigado. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, por mais de 10 anos nós, produtores rurais,
confiamos na decisão de Vossas Excelências, que julgou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e perdurou por parte de todos os tribunais desse país. Portanto, não somos caloteiros, não pagamos porque os senhores nos disseram que era inconstitucional. Agora vem essa eventual cobrança, essa eventual mudança de que a cobrança do Fundo Rural é constitucional. Isso será o protagonismo da falência de todo o setor produtivo desse país. Nós produzimos, trabalhamos e ajudamos esse país a manter de pé. Portanto, os senhores não acreditem naqueles que têm o poder institucional de desvirtuar e defender apenas grandes grupos econômicos, grandes grupos que fazem um cartel, um monopólio de sonegação e de crimes e etc. Esses não podem ser representados por uma medida provisória e por um refis que os beneficie e, ao mesmo tempo, penaliza e leva o setor produtivo do campo à falência. Acreditem em nós, produtores rurais. Essa dívida não existe. A própria resolução do Senado Federal levou essa consideração e julgou assim. Então, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, aos senhores entregamos os nossos destinos e a nossa situação. Não podemos falir. E os senhores, ao julgarem constitucional, certamente serão os protagonistas da falência do setor produtivo. Vos pedimos de todo o coração, julguem com a consciência, julguem com se fazer justiça e preservem o produtor rural brasileiro e deixem-nos trabalhar. Obrigado, fiquem com Deus. Sou o Zeca Stefanello, produtor rural da região de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e queria falar para o Supremo Tribunal Federal, entende, que eu não concordo, e nem eu, nem a maioria dos produtores, entende, do Brasil, não concorda com o Fundo Rural, do jeito que está sendo colocado aí, ó, entende? Então eu gostaria de dizer para vocês que não está fácil de produzir nesse país, entende? E que muitas vezes as entidades que estão aí para nos representar não nos representam. Simplesmente não nos representam, entende? E está muito difícil produzir alimento nesse país, entende? E eu gostaria que, pelo menos dessa vez, eu contasse com a ajuda dos senhores, entende? Que nos ajudasse nesse sentido aí, porque vocês estão brincando com o produtor, vocês estão brincando com a família do produtor, vocês estão brincando com a soberania nacional. Não dá para acreditar, entende, que fazem, nos colocam na condição de verdadeiros marginais, entende? Eu não entendo como alguém possa pensar assim de um produtor rural, a pessoa que a gente fica ralando o tempo todo aí em campo, gente, entende? Então, por favor, ajudem o produtor rural desse Brasil, aí não vamos deixar avacalhar com os últimos, entende? Com as pessoas que fazem superávit na balança, não vamos deixar avacalhar, gente. Isso aí não está dando mais não, o pessoal já está batendo em retirada, não tem mais nada, não temos segurança, não tem mais nada, é meio ambiente, é trabalhista, é o escambau aqui, não está dando mais, gente, tá? Então fica aí meu recado, se esse vídeo for chegar até quem tem que chegar, nos ajude. Boa tarde a todos, aqui quem fala é Valmir Magione, produtor de Jataí, Goiás. Viemos aqui para falar que somos contra o Fundo Rural. Olá pessoal, certamente os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal devem saber, devido à sua cultura muito ampla, o que a gente está fazendo aqui. Nós logicamente estamos plantando, após 30 dias parados, digamos assim, pelo atraso das chuvas, nós estamos plantando a safra de verão, né? E nós produtores, além de nós termos que lidar com as situações climáticas adversas, às vezes estiagem, às vezes excesso de chuva, geada, ventos, né? Nós temos que se preocupar com ações fora da porteira, como esta decisão de vocês, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, e ultimamente no mês de março, decretando a constitucionalidade do Fundo Rural. A mim não consigo entender como é que por 2 vezes consecutivas os senhores decidiram de forma inconstitucional, por unanimidade, e depois uma matéria, a mesma matéria volta e ela é declarada de uma maneira contrária. O que é que mudou? O que é que mudou? 5 ministros votaram ainda pela inconstitucionalidade. E vocês, outros 6 ministros, o que é que mudou? Mudou a jurisprudência, mudou o saber jurídico, mudou a interpretação da lei? Boa tarde pessoal, estou aqui no Mato Grosso, estamos fazendo um plantio de soja aqui. E é um recado aí
não ao fundo rural, né? Tá todo mundo aí penando com essa negócio de fundo rural, uma coisa inconstitucional aí que já foi votado no Senado, e o pessoal continua batendo nessa tecla aí de refis. Então o recado aí é não ao refis e não ao fundo rural. Boa tarde, amigos. Jorge Izar, produtor rural. Estamos aqui no meio do nosso plantio de soja. Nós tivemos esse ano uma elevação de preços muito forte, seja no preço da semente, no preço dos insumos, no custo do fertilizante, custo dos herbicidas. Somente no mês de outubro, o óleo diesel subiu 4 vezes. E ainda temos esse problema para nos atrapalhar muito, que é a dívida com o fundo rural. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar mais esse custo, fora os custos do Brasil, que é um custo muito elevado. Nós não temos mais como suportar tanta despesa e tanto custo. Nós estamos trabalhando, no caso do milho, plantando milho e vendendo com prejuízo, plantando feijão, vendendo com prejuízo. Isso é um absurdo. Nós não temos como mais ter uma sobretaxa em cima do nosso trabalho. Nós produzimos alimentos, nós alimentamos a nação. Nós não temos mais como ficar buscando solução onde não existe. Nós precisamos sim dar fim a esse problema do fundo rural. O produtor rural não pode mais ser penalizado. Nós temos que acabar com esse problema. Um abraço a todos. Luciano Alves, agropecuarista do município de Almirante Tamandaré do Sul, região norte do Rio Grande do Sul. Estou aqui para mostrar o meu descontentamento em relação à questão do fundo rural e dizer aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que nós, no entender de todos os produtores de nossa região, nós não devemos esta conta que estão tentando nos impor. Os senhores, há anos atrás, nos mostraram através de 2 decisões do STF que nós não precisaríamos recolher este tributo, que nós pagássemos pela folha de pagamento de nossos colaboradores, e assim o fizemos. Agora querem nos impor um refis de uma dívida retroativa de todos esses anos com juros, correções e multas que simplesmente não conseguiremos pagar. Os senhores promoverão a maior quebradeira do nosso setor. Infelizmente, as margens do agronegócio são muito estreitas, muito pequenas, meus senhores, e nós não conseguiremos cumprir com esta dívida. Então, os senhores reflitam bem o que os senhores irão decidir. Os senhores, o futuro do agronegócio está na mão dos senhores. Eu sou Osmar de Oliveira, sou produtor rural aqui em Rondônia. O empresário está pagando a conta, o polícia não é mais respeitado, o professor só toma pancada de aluno, nós temos que acabar com essa badernagem, aquele viado lá que fica andando pelado em shopping, lá nós vai meter o guatambu nas costas deles. Vamos acabar com isso aí. O Jeff pediu para nós falar do fundo rural. Eles fizeram uma cagada aí, ó, vem roubando Petrobras, roubando não sei o que, a conta não fecha. Aí quando a conta não fecha, eles acordam lá com a pá virada, metem uma caneta, criou o fundo rural, 2,3% de tudo que nós produzimos na hora. Tá errado, nós já pagamos imposto de óleo diesel, imposto não sei o que, nós não vai pagar esse fundo rural não. Aí o Jeff tá falando que lá tem um tar de deputado lá, que é uma comissão lá, que tá representando nós, falando que nós aceitamos o fundo rural. Nós não aceitamos não, não tem produtor no Brasil que aceita o fundo rural. Eu vou criar um bezerro aí 2 anos e meio, para fazer ele virar boi com despesa, com sal, com serviço, com um monte de coisa, para quando chegar no final dele, na hora de matar, eu ter que dar 2,3% pro governo. Mas não aceito isso aí não. Falei mesmo, tchau, obrigado. Aperta no vermelho aí, Brunão. Meu nome é Ildefonso, sou agricultor da região noroeste do Paraná. Sempre vivi nessa região, sempre fui da roça, sempre fui agricultor, como meus pais, meus avós, que sempre produziram alimento para todos desse Brasil e para outros também, até para fora, né, que se exporta muito do Brasil. Mas ultimamente está tão deteriorado as condições da agricultura, e com esse nosso Supremo, que em vez de ajudar atrapalha, só quer jogar contra e proteger quem não presta, proteger quem está acabando com o Brasil, para isso são bons. Inclusive tem ali um salário de escravo que muitos têm, né? Estão até reclamando 30, 40, 60 mil reais, né? Que está difícil deles sobreviver. Mas aqui, ó, nesse sol quente, na lavoura aqui é fácil, né? Com salário mínimo, que ainda vão baixar um pouquinho, fica mais fácil produzir, pôr a mão no chão, pôr a mão na terra, encher as unhas de terra para produzir alimento,
para esse Supremo que não quer ajudar, só quer atrapalhar. Então eles deviam também de produzir, cavucar, plantar, colher com salário mínimo lá na lavoura. Vem aqui, ó, ajudar nós agricultor. Falar, agricultor, nós, a nossa classe, deveríamos parar de plantar para ver o que eles comem lá no cimento, né? Se eles vão comer dólar, euro, ou real mesmo, né? Aquela mixaria que eles ganham lá, né? Para prejudicar e atrapalhar quem trabalha. Eu acho que eles deviam vir aqui, ó. Plantar, colher, né? E nós deveríamos parar, plantar só para nós. E vamos ver do que eles vão sobreviver a hora que nós não colocar mais comida lá na cidade grande. Nós não mandar caminhão cheio, né, de hortaliças, de legumes lá para cima. Não mandar mais leite, parar com isso daí tudo. Eu quero ver o que o pessoal do Supremo, o pessoal, essa classe política que me enoja com a grande maioria, que tem alguns que se salva, mas é pouco, são fracos, não consegue combater porque a maioria não deixa. Esses lixo que nós temos na política hoje, esses lixo do Supremo que temos hoje, tá uma vergonha, tá uma pouca vergonha no modo geral. Eu acredito que nós, agricultor, sofrer do jeito que sofre, não tem amparo de um seguro, não tem um amparo de preço, não tem um amparo de produção, de escoamento, estrada, uma vergonha, encheiro de pedágio, uma vergonha, roubando, que não tem, nem paga imposto os pedágios, né? E pagamos caro para chegar onde precisa, tanto um semente, um insumo ou a produção que se colhe. Aí ficam reclamando lá em cima e não protegem. Então, Supremo, senhores do Supremo, vocês estão em meio fim de carreira, né? De várias maneiras de se pensar, né? Vocês já estão bem avançados. Faz alguma coisa boa pro agricultor, pro povo que trabalha. Não protege só essa corja que vocês estão protegendo, não. Porque não adianta vocês acumular muito dinheiro, que logo vocês vão para um lugar que vocês não vão levar o dinheiro por dois motivos. Uma, que vocês não vão usar. Outra, que quem vocês protegeu não vai deixar levar o dinheiro também, tá? De preferência, deixar vocês em algum lugar que não vai incomodar, tá? Faz alguma coisa. Eu espero que isso aqui chegue até o Supremo. Então, Supremo, pessoas do poder, sejam homem. Não seja isso que vocês estão sendo, não. Seja alguma coisa de valor. Ajude quem trabalha e põe a comida na sua boca, na sua mesa, na sua mão, na mão da sua família. Ou vocês não têm consciência? Que eu, pelo jeito parece que não tem. Espero que alguém faça chegar isso para eles se ouvir. Políticos de alto escalão, Supremo, tá feia a coisa. Então, eu acho melhor nós parar de plantar para ver o que é que vocês vão comer. E a família de vocês também, porque eu acho que vocês não produzem, né? Depende do agricultor, depende de encher um caminhão e levar até a vossa mesa aí, né? Senão vai comer cimento, né? Dólar, não sei o que você vai comer. Porque tá uma podridão isso daí em cima, tá dando nojo. A longa distância vocês fedem para nós, sabia? Muito obrigado. Que melhore e mude. Porque o Brasil tá precisando de coisas boas. Porque do jeito que tá, disso que tá aí, nós não precisa não. Nós vamos plantar só para nós. E cada um é que se dane, como vocês fazem lá em cima. O pobre que se dane, então o rico que se dane. Planta e come, porque nós vamos parar também. Nós vamos plantar para nós. Agricultor não morre de fome, ele produz para si próprio. E vocês no cimento, com certeza, não produz para si próprio, que dinheiro e cimento não se come. Vai nadar no dólar e morrer de fome. E eu não vou ligar, tá? Muito obrigado.